Então, gente, vou começar mais um vídeo aí e hoje falando um pouco sobre preparação aqui de pintura, tá? Então a gente tá mexendo aqui no Commodore 79 aqui, tá? E vou mostrar para vocês como que eu procedo aqui. E nesse vídeo a gente vai falar muita coisa aí. Vamos falar sobre massa plástica, é isso mesmo que vocês estão escutando, massa plástica, tá? E falar da primer PU, falar da massa poliéster. Mas primeiro a gente tem que fazer o quê? Tirar essa base aqui que já está muito deteriorada. No caso aqui a gente está fazendo a remoção com disco strip. É um disco removedor. Eu já mostrei ele em outros vídeos meus. E é o seguinte. Esse carro eu poderia estar fazendo aqui a remoção com um removedor pastoso. Porém a base desse carro aqui, esse Opala é um Opala 79. Tá? Então a base de pintura desse carro aqui ainda está com a tinta acrílica, né? Aquela tinta metálica antiga, tá? Então, quando a gente usa removedor em tinta acrílica, ela começa a virar uma cola, um negócio emborrachado, e você não consegue remover. Arruma uma sujeira danada aqui, dá muito trabalho, então por isso a gente usa o disco strip, o disco removedor. Até com ele fica difícil de fazer remoção. Hoje é fácil você remover a tinta de um carro hoje, dessas pinturas atualizadas, porque elas enrijecem muito rápido. Então, para tirar essa tinta, ela é muito mais fácil. E a camada de tinta, ela é menos espessa, igual desses mais antigos aqui. Então, às vezes, nesses casos aí, o removedor resolve bem. Eu não vou falar aqui que o removedor é ineficiente não, mas aqui eu ganho tempo com o disco strip, tá? E como eu disse, dá muito trabalho e a remoção nunca é confortável. Independente que seja com um removedor pastoso ou um strip, toda remoção de pintura ela é sempre chata, tá? Então é o seguinte, a gente marcou um pouco aqui alguns lugares aqui, só mesmo para a gente lembrar. A gente já removeu parte aqui do teto já. E vamos continuar removendo aqui. Pra gente identificar. Até porque a tinta de baixo ela ainda é a tinta. Tá vendo? Acho que vai dar pra ver aqui. Ó. Né? Aqui tá dando pra ver. Tem a tinta de baixo. Né? Tem o primer original, meio esverdeado. Tem a tinta de baixo. Tem outra camada de primer. Tá? Outra tinta. E a camada de verniz aqui. Ó. Tá vendo? Então, quer dizer, tá uma camada muito grossa. Então aqui está fácil de explicar por que acontecem essas reações aí, às vezes, porque a pessoa não remove a pintura. Isso eu estou falando nesses casos extremos aqui. Porque não é sempre que é necessário remover uma peça inteira, não. Tá? Então é o seguinte, aqui já tem uma base aqui que já é poliéster. Já tem verniz poliéster, verniz em cima de verniz acrílico, tá? Então, aqui está muito fácil de eu explicar o que acontece. Quando a gente aplica, por exemplo, a gente não remove isso daqui. Vem cá, aplica um primer PU aqui, bem grosso aqui, em cima dessa pintura. Aliás, antes de aplicar o primer, cata só os lugares aqui que está amassado. Vem, aplica um belo primer de PU aqui, para dar uma uniformizada e vem taqueando o primer para resolver. Só que não. Isso aí é totalmente errado. Porque já tem uma tinta muito tempo aqui, uma tinta que já está deteriorada. E o que vai acontecer? Quando a gente aplicar um produto aqui em cima, que seja um primer, que seja uma tinta, acontece isso. A base, ela absorve. Ela absorve o produto que a gente está usando. Entendeu? Então o que vai acontecer? Devido aí ao tempo de pintura, as camadas de tinta que a gente vai aplicando, cada camada... Igual, por exemplo, a tinta poliéster, ela vem com solvente. Então o solvente ele evapora. Então antes dele evaporar, ele vai começar a infiltrar na tinta antiga. E como ela já está deteriorada, às vezes ela não está bem aderente mais à chapa, então ela vai chegar na chapa e vai começar a levantar a tinta antiga. Tá? Então, às vezes a pintura que a gente está fazendo, ela faz a vez de um removedor. Por isso que às vezes na hora pode acontecer de subir alguma bolha, às vezes até na hora que a gente está pintando, tá? E outra, pode não aparecer na hora.
mas com o tempo, essas bolhas que aparecem aí, é isso aí. Às vezes desplaca a tinta antiga, a pessoa não percebe, pule o carro e entrega. Aí o primeiro sol, o uso do carro, diário, 1 hora, vai subir essa bolha. Então eu estou mostrando aqui esse princípio, mostrando como a gente faz, baseado na nossa experiência. Cada um tem uma técnica, cada um trabalha do jeito que acha melhor. Mas a gente está explicando aqui baseado na nossa experiência, e é uma experiência seguinte, uma experiência de erros também, não é só de acertos não. Porque eu já errei muito, a gente ainda erra, o humano está propício à falha sempre, mas a gente tenta fazer o processo o mais perfeito possível. Então aqui, gente, eu vou mostrar bastante sobre isso, e vou falar bastante também sobre a aplicação de massa, sobre a massa plástica, massa poliéster e o PU, como eu disse aí. Então o que a gente vai fazer? Eu vou começar a desbastar um pedaço aqui para vocês verem como que é. Que não é tão fácil como o pessoal imagina. Eu estou no alto aqui, que eu estou na roda aqui, tá ruim para ela gravar aí. Tá? Então aqui, ó, antes de eu começar aqui, tá vendo que tem uma massa aqui. É errado? Não sei. Entendeu? Então a gente só vai saber a hora que a gente remover. Porque nem sempre, gente, que a gente vai pintar um carro. Por exemplo, você chega com um carro hoje aqui, um carro atualizado, às vezes ele tem um amassadinho aqui, vamos dizer. Aí a gente remove aqui, em volta aqui, para ter aderência para o material. Trabalha nesse trecho aqui e não retira a tinta toda vez que a gente pinta o carro. Então a gente sempre usa a base que está no carro. Aí, ao decorrer do tempo, esse carro vai, passa de mão, passa para outro profissional, acontece um outro amassado. Aí o camarada vai lá e faz um reparo localizado lá também. Entendeu? Então isso vai criando vários reparos aí no decorrer da vida do carro. Entendeu? Então é isso que acontece. Que às vezes a pessoa vê uma massa assim, né? Mas esse é um serviço rápido, né? Às vezes nem é do profissional, às vezes é do próprio proprietário que acelera, pede pra gente fazer rápido. Você não tem condição de tirar um forro de teto, entendeu? Às vezes o cara não tem um repuxador. Então por que a gente ficar criticando sempre esses trabalhos? Então quando a gente tem uma base duvidosa, uma base bem deteriorada, o correto é isso aí, limpar tudo, né? Que hoje esse carro é 79, né? Um carro 79 já está bem antigo, né? Um carro de 40 anos aí, né? 40 anos, né? 40 anos, né? Então, em algum momento da vida dele já foi novo. Ele nunca saiu com isso de fábrica, né? E a mesma coisa é um carro atualizado hoje, né? Carro atualizado hoje, se ele durar, daqui a 40 anos, pode ser que ele teve uma vida plena, nunca precisou de uma pintura, teve um bom cuidado, como vários Opalas já, que eu já peguei e estava com a base perfeita, né? E é assim que funciona. Então, antes da gente criticar algum trabalho, a gente tem que fazer o seguinte, fazer a nossa parte e esquecer dos outros. Vamos começar aqui como diz começar do princípio, né? E vamos tocar aí. Então, vou começar a limpar aqui um pouco para vocês verem, só para vocês verem como que procede isso daí. Tá vendo, gente? Deu para perceber como que a gente faz a remoção? Tá dando para ver a mudança de cor dos materiais aqui. Então vocês estão vendo eu vindo para cá. Olha aqui como é que tirou a parte do verniz. Aqui chegou na tinta. Aqui já chegou na de baixo. Aqui é a outra. Tá vendo? As mudanças de cor. Então o que acontece? Esse disco a gente tem que vir fazendo dessa maneira que eu estou fazendo aqui. Não adianta você começar num lugar aqui, ó, e tentar fazer até terminar, não. Porque vai ficar mais difícil a remoção, a tinta vai começar a derreter e emplastar o disco. Segundo, esse disco aquece. O atrito dele com a tinta, ele aquece. Então se você fazer uma sequência que começar a trazer, deixar na lata até terminar aqui, pode ser. Esse carro tem uma lata muito boa. Mas dependendo do carro pode causar alguma deformação na chapa do teto também, né? Então tem que fazer gradualmente, tá? Aqui claro que não vai ter como vocês perceberem, mas na hora que a gente põe a mão a gente sente que esquenta.
Então é só escolher aí uma temperatura que você sentir aí que não tá com excesso, e fazendo dessa maneira que eu estou fazendo. Enquanto eu venho aqui, eu de lá esfrio um pouquinho, eu vou e volto. A remoção, gente, ela é muito chata. Às vezes é a parte que todo mundo acha que é mais fácil, tá? Igual todo mundo pega, já quer logo remover. Muita gente fala, tem que remover. Existem várias maneiras de remover a tinta, mas ela nunca é fácil como parece, tá? Então eu só dei essa pausa aqui para mostrar para vocês que aqui tá dando para ver bem o exemplo de como que é a remoção. E olha como é que ela vai derretendo a tinta de baixo. Então, cara, toda etapa tem que ter muita cautela para a gente não perder tempo na etapa seguinte. Vamos lá então. Então, gente, aí tudo removido, tá? A dica que eu dou para usar esse disco é o seguinte: usar ele o mais plano possível. Não ficar usando de quina, não. Porque aí vai ter um aquecimento mais rápido e é provável que marque a lata mais rápido, mais fácil também, tá? Então, é usar ele assim, ó, o mais plano possível. E eu vou mostrar que cada tipo de remoção tem suas dificuldades e suas peculiaridades. Olha aqui. Tá dando pra ver aqui, Larissa? Essa mancha aqui? Dá. Tá vendo, gente? Esse aqui, ó, é estanho. Onde fazia a emenda das peças, na fábrica eles usavam estanho. Então, por exemplo, se eu tivesse passado um removedor pastoso aqui e começasse a raspar muito aqui com a espátula, olha aqui para vocês verem, ó. Já marca, tá vendo? Tá vendo? Então, assim, o estanho ele é macio. Isso é do carro, isso não é reparo não, isso é coisa de fábrica. Então, se eu insistisse muito em ficar aqui raspando, olha lá, olha como é que ele marca, tá vendo? Então já seria uma área que a gente ia ter que trabalhar, uma área pronta que ia ter que começar a trabalhar nela de novo. Agora aqui, o próximo passo é o seguinte, tá dando para ver os arranhados aqui, né? Aqui é o amassado que a gente tinha identificado. Então o primeiro procedimento, usar a solução desengraxante para tirar qualquer resíduo, qualquer pó, qualquer coisa que tenha ficado aí. Então eu usar para descontaminar o lugar. A gente vai fazer o repuxo aqui, desamassar, e a gente vem já, aí passou, sentiu, aí já vem e já marca a área aqui para a gente trabalhar nela. Foi os pontos aí que a gente vai ter que procurar agora e trabalhar neles primeiro. E aí eu vou mostrando o processo para vocês aí, como que tem que ser feito. Aí é o seguinte, assistam aí o vídeo até o final, que como eu falei de massa plástica, eu vou falar da massa plástica aí, tá? Só para mostrar as características, e muita gente que às vezes está usando aí massa poliéster e achando que é poliéster e não é. É uma massa plástica melhorada também. Aqui no caso a gente vai usar poliéster, tá? Por que eu vou usar poliéster? Custo-benefício, muito melhor. Autonomia de secagem é muito rápida, tá? A massa plástica ela demora mais a secar. Outra característica da massa poliéster, ela não deixa poros. O nível de buraquinho dela é praticamente isento, dependendo da marca que compra, tá? E fazer uma boa aplicação. Então agora a gente vai marcar tudo aqui e eu vou explicar sobre a massa plástica aí também no decorrer do vídeo aí, tá? Então assista o vídeo até o final que vocês vão entender o raciocínio aí. Porque o que manda não é a qualidade do material a ser usado, é a quantidade. É isso que atrapalha muito. Se eu chegar aqui, por exemplo, não desamassar isso daqui, vim cá e carregar muito aqui, uma massa aqui, ao invés de repuxar, ou então fazer um repuxo ineficiente, a gente vai carregar aqui de massa poliéster e vai ficar a mesma coisa ruim. Então, não é o material em si, é a quantidade que usa. Entendeu? Então a gente vai mostrando para vocês aí, na mesma marcada aqui. A gente vai mostrando para vocês que agora a gente vai repuxar esses lugares aí e começar a aplicação da massa. Eu nunca fiz nenhum vídeo aplicando massa, então a gente vai... Por isso que eu falo sempre massa.
Eu nunca fico falando, eu vou passar poliéster, não. Entendeu? Eu falo massa porque é massa, todas as duas são massa. Então, e outra coisa que eu quero falar, a questão da quantidade, é que eu sempre bato na tecla, né? Que eu acabei de falar aí agora. Entendeu? Não adianta a pessoa vir carregar demais e não trabalhar, porque chapa, metal, foi feito para ser trabalhado como metal. Então qualquer coisa que você coloca aqui que não é metal, a gente tem que colocar o mínimo de material possível para ter uma aderência. Igual todo mundo fala, né, de camada de primer e tudo mais, é a mesma coisa. Camada de primer é o seguinte, às vezes tem gente que fala, você fez isso daqui, você dá aí várias camadas aí de primer e depois vem taqueando. Beleza, bacana. Mas só que se ele ficar aqui enchendo, colocando 3, 4, 5 camadas de primer, é como se estivesse passando uma camada fina aí de massa no teto também. Então para mim não procede. Tá? Então é a quantidade que manda. Se fosse o primer aqui com excesso também, ia acontecer a mesma coisa e dar o mesmo problema de excesso de material. E não justifica porque a gente retirou. Então para que a gente vai encher de material de novo aqui? Tá bom? Então a gente vai mostrar nosso raciocínio aí. E como eu disse no princípio do vídeo, é como a gente trabalha e como que a gente faz e que dá certo. Tem dado certo aí o tempo todo. Tá bom? Então vamos repuxar aqui. Aí, gente, tá vendo? Não colocar potência muito alta não e nem puxar muito, tá? Tá vendo? Aí a gente consegue puxar a lata e ela fica bem legal. Se a gente puxar muito também, vai ter que rebater. Então a gente vai estar transferindo a massagem de dentro para fora. E aí não procede. Então tem que ter muito cuidado aí no repuxo, tá? Para ele ser um repuxo eficiente. Tá vendo? Pra gente puxar simplesmente onde é necessário. Tá vendo que quanto mais a gente puxar, mais vai ter que limar e mais vai ter que rebater. Tá vendo? Os pontos ficou bem direcionados aqui dentro do amassadinho. Aqui parece que bateu alguma coisa aqui. Tá? E não ficar insistindo muito o tempo todo não, porque também esquenta muito a lata. Tá vendo? O alicate milimétrico nosso aí foi feito aqui, ó. Existe essa ferramenta para comprar, mas essa daqui fui eu que fiz. E é o seguinte, a gente vai vendo, vai passando e vendo onde é necessário puxar mais, tá? Aqui é só puxar um pouco mais aqui e vamos fazendo o processo aí pra gente chegar no ponto de acabamento. É um trabalho muito visual. A gente tem que sentir. Tá bom, moço? A gente tem que sentir e ir fazendo o que a lata pede.
A gente vai fazer os repuxos aqui necessários onde a gente marcou e daqui a pouco a gente vem fazendo acabamento na lima. Vamos lá. Esse trabalho é de paciência. Isso não é trabalho de apavorado, não. Vamos lá. Aí, gente, tá vendo? Onde tava o vinco aqui, ó. Olha lá. Perfeitinho. Olha lá. Isso aqui não é assim nem assim, não. Ele tem que seguir um padrão, né? Ele tá olhando aqui, ó. Ó. Tá vendo? É isso aí. Porque se eu colocar nessa medida aqui, é o tanto que vai subir. E se eu colocar nessa medida, é o tanto que vai subir. Então, tem que se usar o senso também. Por isso que eu falei, é um trabalho muito visual. Outra coisa que eu ia falar, o tipo de lima que eu uso. Tá dando pra ver, lá? Uma lima bem fininha, para não agredir muito a lata. Essa lima, geralmente usada, se a gente usar ela com muita agressividade, ela chega até a furar a lata, tá? Essas limas, na verdade, elas eram feitas para trabalhar no estanho, entendeu? Então elas estão voltando aí, ó, o pessoal usando ela muito só na lata, mas era uma ferramenta que era usada mais para trabalhar no estanho, porque o estanho ele enche muito, mesmo o princípio da massa poliéster ou massa plástica. Enche, a gente acomoda ele, não tem como fazer uma camada uniforme, porque é calor e o material praticamente líquido. Então a gente vai levando ele. Isso não se usa mais, a gente não usa isso mais. Primeiro, que pela saúde da gente, isso é chumbo, né? Então assim, não dá para ficar trabalhando com esse tipo de coisa. A gente já trabalha com muita coisa tóxica, então é uma coisa que eu evito. E a massa poliéster hoje é uma massa legal, que dá um acabamento melhor e mais eficiente. Mas as emendas dos carros eram feitas assim, tá? Então, esses limatão, essas limas grossas assim, ó, tem um poder de corte muito alto. Então antigamente era feito assim, não tinha os, como se diz, né, Lara? Vamos falar aí os fundo PU, não tinha controle de lixamento, não tinha nada. Naquela época o negócio era estanho, afinando na lixa e pintando. Era assim que funcionava antigamente, né? Então a pessoa fica vendo aí muito mimimi hoje, mas antigamente o trabalho era mais grosseiro e mais, né, mais assim, duro, né, de se fazer. Então é isso aí. Então agora o próximo procedimento que agora é o quê? Usar uma lixa. Eu uso na Rockit mesmo a 150, tá? Para desbastar um pouquinho, tirar um pouco, porque aqui já foi trabalhado. Aqui já tem as ranhuras que a gente precisa, mas em volta está muito liso. Então para promover uma aderência, a gente vai uniformizando tudo. Uma boa área além do que a massa vai pegar. Deu para ver que era um vinco bem expressivo, né? Uma marquinha pequena ou outra fica. Porque se a gente der uma camada forte, alta aqui, por exemplo, de um primer PU, já tamparia, entendeu? Mas aqui, que pelo lixamento aqui fosco aqui, ó, tá dando para ver a quantidade de massa aqui que vai acabar pegando aqui. É quase nada, quase isento. E pra gente ficar aquecendo a lata, por causa de uns pequenos pontinhos desses daqui,
um queimado, às vezes, da ponta da espota, cada vez mais você vai afinando a chapa. Entendeu? Não é isso que a gente quer. Então dá para conviver com isso. Quem gosta de ficar pulindo muito chapa para mostrar, eu vejo muitos vídeos, às vezes a pessoa pula e fica pulindo, mostrando que a lata é toda polida e tal, mas às vezes não fala das consequências que acontece. Às vezes por puro luxo, né, por puro ego da pessoa, ela quer ficar puxando muito lata, mostrando muito lata lisa demais, mas ela não fala que ela vai tirando a espessura da chapa. Então para mim tá de bom tamanho, tá excelente, tá? E é isso aí que a gente agora vai proceder com o acabamento. Então agora a gente vai fazer o restante ali e já já a gente volta aí mostrando. Depois da hora que a gente passa a lixa 150, a gente usa a lixa 150, a gente volta com o desengraxante, o mesmo que a gente usa para pintura, tá? E vem passando ele antes de aplicar a massa. Tá vendo, gente? O trabalho como é que era grosseiro no estanho. Tá vendo? Era um trabalho muito grosseiro. Quase ninguém sabe disso, né? Uma época atrás aí, tinha uma marca, não uma Opala aí. Então, às vezes os tetos de vinil hoje que virou um item de ostentação, um item muito bacana, muitas das vezes, em alguns carros, ele era usado para matar muito acabamento mal feito que tinha. Tem gente que não gosta que eu vou falar, mas nos Dodges mesmo era um dos que não tinha muito critério de acabamento, né? E muitas das vezes eu usava aí os tetos de vinil para disfarçar muito defeito que o carro tinha. Hoje virou um item de ostentação, né? Um item de luxo, né? É igual vocês verem aquelas limusines enormes aí, ó, com teto de vinil. Por que será? Imagina uma extensão de teto daquele lá, né? Uma chapa lisa daquele tamanho lá. O quanto de acabamento errado que fica ali, né? Com certeza, porque a sustentação de um teto daquele é muito grande, né? Para ter uma sustentação com um teto daquele. Várias emendas, né? Que a maioria das limusines aí não saem de série. Elas são fabricadas, né? Então vocês imaginam o tanto aí de acabamento aí que um vinil bem grosso aí não tampa, né? Então é isso aí. Vamos continuar aqui agora, vamos continuar lá do outro lado. E daqui a pouquinho a gente já volta aplicando a massa aí. Então, gente, tá no jeito de dar massa aqui. Só que primeiro eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui, para vocês se atentarem bem. Tá aqui a nossa criminosa aqui. Massa plástica. Geralmente, não estou falando da marca não, tá? Geralmente é encontrada no mercado assim, ó. Vem escrito massa plástica e vem com esse catalisador líquido aqui, ó. Normal de ver, né? Uma lata dessa aqui em média custa R$14 aqui na minha cidade, tá? Ela vem com 800 gramas. Tá lá, 800 gramas. Então, vem essas outras aqui, vamos dizer aqui. Eu uso muito essa marca da Anjo, da Sky, tá? Uso da Maxi Huber também. São marcas aí excelentes. A gente usa massa, olha bem aqui, ó, massa poliéster de acabamento. Tá vendo? Ótimo nivelamento. E excelente aderência. Essa outra aqui, ó. Massa poliéster também. Essa massa é de enchimento, tá? Então o que acontece? Todas as duas de 900 gramas. Essa massa aqui em média, a lata é um pouco maior aqui, mas a capacidade é a mesma. Em média, ela custa aqui na minha cidade R$21. Essas massas aí. Então de acabamento a gente usa ela para quanto, assim, para tirar um defeito levinho, como vai ser aqui, que a gente vai usar essa, tá? Não tem problema algum usar essa daqui também, como eu disse, é só não empolgar na quantidade, tá? Mas eu quero que vocês atentem bem uma coisa aqui, na hora que vocês forem comprar algum produto, tá? Então vocês olhem bem, massa poliéster, olhem bem isso daqui, e olhem a composição da massa. Tem que ser poliéster. Porque geralmente a pessoa acha que está comprando uma massa assim numa lata dessa
E ela não é não é massa poliéster. Eu vou mostrar a prova para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Catalisador para massa poliéster. Tá dando para ver? Tá. Catalisador para massa poliéster, né? Catalisador pastoso, né? E tá lacrado aqui. Esse catalisador é dessa daqui, tá? Ele tá lacrado aqui. Viu lá? Catalisador pastoso. Beleza, né? Esse é o mesmo dessa e dessa daqui. Agora tem um outro catalisador que eu vou mostrar para vocês também. Pastoso também da mesma maneira, tá vendo? Agora eu quero que vocês leiam isso daqui. Ó. O que está escrito aí? Catalisador universal para cola plástica, tá? E para massa poliéster. Então, às vezes você vai comprar uma lata dessa daqui, você está comprando a mesma dessa daqui. Por que eu uso? A diferença de preço aqui é tentadora, para quem usa muito, né? É tentadora, né? Você vai economizar um pouco aí. Mas a eficiência da massa poliéster, ela é muito grande. Você ganha em tempo, porque ela vai secar com mais rapidez, vai deixar menos cratera, ou às vezes nem deixa, tá? Dependendo do jeito que aplica, nem buraquinho fica. Vai gastar menos lixa, porque ela é mais macia de lixar, entendeu? Então é esse raciocínio que eu digo. Porque às vezes tem gente que está pegando uma latinha dessa, não dessa marca, chega lá, vê na prateleira uma lata dessa, com um catalisador pastoso, pega e vai feliz para casa achando que está com a massa poliéster. E às vezes nem lê as especificações. Tá? Aí tem lá, tem algumas que é escrito lá, massa de fino acabamento, massa não sei o que, mas no fundo é uma cola plástica. Às vezes a pessoa está usando, essas pessoas que não têm costume de ler, como eu sempre falo nos meus vídeos, olhem as especificações, instruções de uso, percam tempo e leiam sempre o rótulo da lata. Isso é essencial, tá? Independente de qualquer marca aqui que usar, independente de qualquer produto que usar aqui, se você usar com excesso aí, as reações vão acontecer. E a aplicação da maneira errada, né? Não descontaminar, não limpar o lugar, tá? Eu já usei essa massa há muito tempo e não me deu problema. Usando esse mesmo processo de descontaminação, uma limpeza bacana e uma aplicação legal com uma base, com uma boa aderência, acabou. Não tem problema algum, tá? Então olhem bem, eu não uso essa massa mais porque ela não é viável. Mas essas aqui a gente usa. Essa aqui eu comprei para tampar uns buracos aí na telha aí, cara. Então a gente usa mesmo de vez em quando. Mas é para isso aí. Tá bom? Então, olhem bem o produto que vocês estão comprando aí. Então, gente, aí, o resultado é esse daí. Eu não mostrei aplicando, lixando, porque isso aí não é que é perda de tempo, mas é melhor a gente ganhar tempo explicando do que fazendo determinados processos aí. Mas aqui a gente usou, né, a massa onde realmente foi necessário, tá? Vou falar em massa, não vou ficar falando massa poliéster, vou falar em massa. E aí, dá pra ver, a gente usou aqui no lixo 80, a primeira lixa, para cortar. Então, onde foi necessário fazer onde foi necessário, fizemos, né, da maneira que tinha que ser feito. E é assim mesmo, gente. É como eu sempre digo, não criem preconceitos sobre a massa. Dá pra ver aqui, eu vou mostrar pra vocês que a massa ficou muito fininha, só de escutar o barulho já dá pra ver, né? E olha aqui, como que ela foi desfazendo assim no final, tá vendo? Tipo formando um degradê. Então ela justamente ficou onde era necessário, tá? Isso aqui eu já adiantei o processo para evitar o excesso de camada de primer PU, tá? Então assim, se seu carro tiver uma massinha dessa aqui, não precisa achar que seu carro é menos carro, não. É porque realmente é necessário e a massa tá aí para isso. Quando a gente pega uma chapa lisa, como eu disse, tudo bem. Mas quando precisa. Porque aqui é o seguinte, a funilaria às vezes mostra um carro no metal assim, ó, todo bacana. Mas a preparação é outro processo. Não adianta, por mais que puxe, por mais que lime, por mais que repuxe, as marcas de martelo, poucas vão ficar, as marcas de lima vão ficar, tá?
Então são essas marcas que a gente cata e faz isso daí, tá? Eu falo muito da massa pelo preconceito, porque vejam bem, eu acho interessante a gente estar aqui usando só em pontos localizados. A gente tem costume de assistir esses programas aí americanos e eu acho engraçado, porque a gente trabalha com os recursos que a gente tem, com as peças que a gente tem ao alcance, a gente recupera muito e a gente fica vendo aqueles programas. Às vezes as pessoas têm acesso a boas ferramentas, têm acesso a peças de reposição e às vezes a gente vê a pessoa trocando uma lateral de um carro lá novinha e enche ela de massa e todo mundo acha bonito. Agora, quando a gente faz um reparo desse aqui, tem muita gente que julga. Mas infelizmente é necessário e tem que fazer. Infelizmente não, felizmente é necessário e tem que ser feitas as correções em cima aqui, tá? Então assim, fica aquela sensação de que quando a gente usa uma massa, a gente é um mau profissional. E tem muito profissional usando disso aí para se promover. Eu acho que está precisando, na nossa profissão, ter mais união. Ter mais união e dividir, né, compartilhar conhecimentos, ao invés de ficar julgando o outro profissional, como eu disse aí no início do vídeo, né? Porque cada um tem um sistema, cada um trabalha de uma maneira e o que importa são os resultados, tá? E eu falo aqui, se fosse necessário trabalhar com a massa plástica aqui, faria com o mesmo problema, faria da mesma maneira sem problema algum, tá? Como eu disse, a massa poliéster está aí para ser usada hoje, é viável, tá? A autonomia dela é muito melhor, entendeu? Então é por isso que a gente usa. Mas já fiz muito trabalho desse daqui, tá? Com massa plástica e os trabalhos estão bem aí prevalecidos até hoje. O que importa é a quantidade e a qualidade do trabalho que é feito. Então o que acontece? Agora a gente vai fazer o quê? Como a gente teve muito contato aqui, manual, tá? Porque a peça é assim mesmo, a peça você tem que sentir a peça. Você vem trabalhando na peça, sentindo no tato, como diz um amigo meu, né? Sentir o tato na mão, né? Então o tato você tem que sentir. Às vezes tem hora que o contato visual ele te perturba um pouco. Então eu costumo às vezes até fechar os olhos e vir só no tato. Que falam que olho de lanterneira é na ponta dos dedos, né? É. Então o que acontece? A gente fecha os olhos e vem sentindo se a gente encontra alguma imperfeição ou alguma coisa, porque o tato ele é bem apurado, às vezes até melhor do que a visão, né? Então é assim. Então, quando a gente usa muito a mão, é claro que tem o sal da mão, então acaba contaminando alguma coisa aí. Por isso que eu falo, quando você expõe uma chapa, tem que deixar a chapa o menos tempo possível exposta e manusear o mínimo possível. Então agora o que a gente vai fazer? Vai descontaminar com o desengraxante, a solução desengraxante, como eu sempre mostro, tá? E de agora pra frente eu não vou ficar tampando marca, não vou ficar tampando nada, tá? Porque todo mundo sabe e esse negócio fica meio chato, né? Ah, que eu não estou sendo patrocinado, que eu não estou sendo, eu não ligo para isso não. Eu mostro o trabalho aí, mostro o material que a gente usa e às vezes serve até de referência para alguém, tá? Então, a gente vem e faz a descontaminação, tá? Como eu já mostrei, tá vendo? Não precisa ficar passando muito. Olha para vocês verem como é que ele acaba ficando um pouquinho fosco, olha. Tira o brilho da lata. Então a gente vai usar aqui nele todo aqui e vai aplicar aqui agora o que? Vamos aplicar o preto vinílico. E aí eu vou explicar para vocês aí, a partir daí, como que é o procedimento, tá? Então, essa é uma das dicas que eu dou. Vai remover um carro, não remova o carro inteiro não, vai fazendo por parte, vai preparando ele por parte, que a preparação e a autonomia fica bem melhor, tá? Então a gente vai acabar de passar aqui, vamos preparar o preto vinílico e vamos passar. Então assim, descontaminação ele é muito importante, tá? E o carro, às vezes a gente fica assim num lugar desse, às vezes chega alguém, vai conversar, já encosta um cotovelo, já encosta uma mão. Então assim, quando eu estou preparando um carro, eu procuro manter as pessoas o mais distante possível, tá? Para evitar contaminação e evitar excesso aí de coisas indesejáveis aí. Então vamos preparar o preto vinílico ali.
e vamos fazer a aplicação para vocês verem aí. Bom, gente, a gente vai preparar o preto vinílico aqui, então eu aproveitei aqui para mostrar para vocês que os produtos são o mesmo, porém as características são diferentes. E outra observação que eu não falei ali é o seguinte: como eu passei ali o flap, então a lata ficou muito lisa. Então eu pego um roquite, tá? Pego um roquite e passo uma 150 no metal total ali, para criar uma aderência melhor ainda, tá? Foi só essa parte aí. E outra coisa, o processo todo ali do lixamento, tá? Massa, ela sempre vai em cima do metal puro. A gente nunca aplica isso daqui primeiro para depois aplicar a massa. A massa ela foi feita para ser aplicada, ela tem aderência direta no metal. Outra, nunca fazer nenhum processo de lixamento ali com água antes de selar o metal com um preto vinílico ou então com Wash Primer. com wash primer, tá? Então, porque a massa ela é porosa, então ela absorve água. Então, de baixo ali, como foi aplicado direto no metal, por exemplo, se molhar aquela massa, ela vai absorver e vai chegar no metal. E aí acontece o desplatamento. Por quê? Ela vai agir ali na lata, vai enferrujar e depois com o tempo ela vai desplacar. E vai criar bolha também. Então vou mostrar para vocês aqui, são duas marcas aqui que a gente usa muito. Esse aqui é da Duxone e esse aqui é da Maxi Huber, tá? Então vou mostrar que, como eu falei num outro vídeo meu aí, que a gente nunca deve usar como regra diluição e catálise, tá? E tempo de secagem de um material para todas as marcas. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse que a gente usa aqui, ó, da Maxi Huber, tá lá, ó. Tempo de secagem dele, ó lá, ao ar livre, 12 horas. Tá vendo? Tá dando para ver perfeito aí, né? Esse daqui, ó, onde que tá, Larissa? Esse aqui tá aqui, ó. Tá aí? Uhum. Olha se tá dando para ficar nítido aí. Agora deu. Qualquer coisa, gente, vocês congelam a imagem aí e olhem para vocês verem. Aí tá falando um tempo de secagem de 2 horas. Tá dando para ficar, tá bem legível aí? Tá. Focou? Uhum. Então, gente, é isso aí que eu tô falando. Então, por isso que eu falo que às vezes quando eu uso essa marca aqui, eu espero a cura de 12 horas. Porque tá falando na embalagem que é assim. Tem muita gente que aplica o Wash Primer ou então preto vinílico e logo depois aplica o Primer PU. Eu não faço porque eu respeito as especificações da lata para não ter nenhuma reação aí depois, né? Porque ninguém quer problema no final da pintura aí, tá? Então é por isso que eu falo, sempre leiam o rótulo dos produtos que vocês estão usando aí, para não fazer de regra, tá? E isso aqui é o seguinte, a gente aplica o primer, o wash primer, então o preto vinílico, ele tem o tempo dele para evaporar, ele é catalisado, mas ele tem diluente, tem alguma coisa nele que ele precisa evaporar para formar a cura dele total. Então, esse aqui a gente vai fazer isso, a gente vai fazer a aplicação, esperar as 2 horas, né, para vocês vão ser rapidinho aí. A gente vai esperar as 2 horas e vamos aplicar o Primer PU direto aí e finalizar o trabalho. Beleza, gente? Então vamos lá. Então, gente, já curado o preto vinílico, então agora a gente vai aplicar o Primer PU. O preto vinílico é o seguinte, o que eu faço? Eu aplico uma camada mais molhada dessas manchas aqui, porque foi onde foi feita a lanternagem aqui e foi aplicada a massa. Mas o que eu faço? Eu aplico uma camada mais concentrada de preto vinílico nessas partes, para quê? Para a massa sugar o preto vinílico e absorver bem mesmo, para estar protegendo a lata debaixo dessa massa, porque ela vai aprofundar e vai selar essa lata aqui, tá? Então como que eu começo agora a aplicar o primer?
eu aplico primeiro nas áreas que foram feitas reparos. Eu vou dar 2 demãos em cima das partes que foram reparadas e uma terceira demão selando tudo, tá? Então é assim que eu faço. Então, gente, o que acontece? Eu faço nesse processo, eu não, como eu sempre falo nos meus vídeos, eu não tiro o raciocínio de ninguém, cada um trabalha da maneira que acha melhor e que dá certo, tá? Mas eu mostrei para vocês ali o mesmo produto de 2 fabricantes. Aí, quando eu fiz um vídeo falando sobre preto vinílico e o Washprime é exclusivo, né? A gente deixa até na descrição, né, Larissa? É, deixamos sim. A gente deixa na descrição, quem tiver curiosidade olhar lá, para ver, porque eu fiz um vídeo falando simplesmente desses 2 produtos, tá? E lá eu explico melhor. Eu não vou explicar aqui de novo não, para não ficar muito longo. E é o seguinte, aí teve um comentário uma vez que alguém falou lá que ele procurou o saque e ligou, né, para o saque do produto, e o produto falou que tinha, o dono da marca falou que realmente podia fazer esse processo. Aplicar o Washprime logo, a Primer ou preto vinílico, e logo depois aplicar o Prime PU, tá? Então, como eu mostrei para vocês ali, duas marcas do mesmo produto falando a mesma coisa, só que um seca em 12, outro seca de 1 a 2 horas, tá? Então eu acho até que não procede, porque se procedesse, né, eu acho que já deveriam ter mudado o rótulo da lata, tá? Então eu procuro seguir o que está escrito no rótulo da lata, tá? Para justamente dar um bom resultado, entendeu? Então assim, se fosse assim, mudança de marca, poderia estar falando lá que poderia ser aplicado as duas, dessa maneira que todo mundo fala que aplica. Mas cada um trabalha de um jeito. Aqui eu estou mostrando a nossa forma e nosso raciocínio. Até porque, como eu disse, a questão do produto catalisado, ele precisa de uma reação química. Mas como eu disse, ele também precisa de uma evaporação. Por quê? Quando você aplica, quando você catalisa o Prime, tá? Para ele ser, ou catalisa o Washprime também, ou o preto vinílico, ele precisa de um tempo para ele reagir. Ele expande, ele contrai, ele se acomoda. Então aquela confusão de materiais aí, 2 materiais de componentes totalmente diferentes, então para mim vai criar uma confusão aí de material e de repente talvez se torne até sei lá, acho que vai ficar ineficaz, tá? Porque a hora que ele precisa de expandir ou de assentar ou de contrair, eu já estou aplicando logo depois uma camada de Prime PU, que também vai estar reagindo de uma maneira assim, de uma catálise assim de reação química. Então vai ficar aquela coisa, né? O Washprime reagindo, o Prime PU reagindo. Então eu prefiro fazer dessa maneira e faço há muito tempo e dá certo desse jeito e nunca houve reação, tá? Então é só por isso. Não é que os outros estão errados não, mas cada um segue uma linha de raciocínio, eu sigo a minha e tenho feito e tem dado certo, tá? Até porque eu vou dar um exemplo claro aí da massa poliéster. Quem usa massa poliéster aí sabe como que é. Quando a gente mistura, catalisa e mistura, a gente aplica. Quando ela começa a reagir, ela chega a ficar tão quente que ela chega a queimar a mão. Se vocês pegarem, colocar a mão lá onde é que você aplicou, vocês podem ver que ela vai esquentar. Então naquela hora ela expande e depois ela contrai. Então assim, eu acho que todo material precisa do seu tempo de cura. É só por isso que eu faço dessa maneira. Tenho respeitado isso daí e tem dado certo, tá? Então agora a gente vai concentrar aqui, como eu disse, nos lugares aqui que foi feito o reparo. E logo em seguida eu mostro para vocês aí o resultado. Esse primer que eu estou usando é da Sky. É o primer PU 9000. Tá? Então para quem quiser, é um primer muito legal. Tem a coloração verde aqui, mas ele é um primer bem legal e eu tenho gostado do resultado dele.
Então, gente, é isso aí. Aplica uma camada generosa, tá? Espera 15 minutos em cada passada. E é assim que procede. Então vamos lá, vou acabar de aplicar aqui. Daqui a pouco a gente mostra o resultado pra vocês. Tá dando pra ver lá aquelas manchas lá? Aquilo porque ele já tá secando, né, a passada que a gente deu lá, tá vendo? Então agora a gente fez a passada uniforme aqui, a terceira e última demão, né, uniforme. Enquanto ele vai evaporando, vai acontecendo aquilo lá, até ele ficar totalmente fosco igual tá lá. Ele vai ficar todo aqui uniformemente fosco. Então é essa hora que eu falo que o produto precisa do tempo para estar reagindo e para estar fazendo a função dele aí. Entendeu? Então assim, por exemplo, se para mim, se o preto vinílico está debaixo já umedecido ainda, a gente aplica esse outro aqui também, que vai estar umedecido também. No meu raciocínio, no meu pensamento é esse, né? É isso que acontece, acaba talvez desplacando um pouco ou tirando um pouco a resistência que o Wash Primer ou o preto vinílico tem, que é o que? A função de criar uma aderência na chapa, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido. A gente não está aqui, como sempre, para afrontar ninguém e nem para desviar o raciocínio de ninguém, mas é assim que a gente trabalha e é assim que tem dado certo. Então, gente, finalizando esse vídeo aí à noite, né? E é isso aí, gente. O raciocínio nosso foi esse aí, o que deu para mostrar para vocês a gente tá sempre mostrando, né? Não foi só hoje, então a gente tá tentando passar, tentando não, a gente vai passar todo o conteúdo consistente aí que a gente tem feito aqui, tem dado certo e é isso que eu quero passar para os outros, tá? Eu nunca quero me basear em trabalhos mal sucedidos, como eu vejo muita gente aí fica criticando um, criticando o outro, como eu disse no vídeo. Acho que a gente está precisando mais de união e fazer o seguinte, mostrar o nosso trabalho que a gente faz e faz de melhor. Acho que todo mundo deveria concentrar nisso, porque senão a gente começa a ficar igual político. Ao invés de mostrar um plano de governo, mostra o defeito do outro político. Então ele ganha às vezes com o defeito do outro político e não mostra as qualidades dele. Então é isso que a gente está baseando, é isso que a gente quer fazer e é nisso que a gente quer situar, tá? Não adianta eu chegar aqui e falar que um lanterneiro faz errado, um preparador faz errado, um pintor faz errado. Acho que tem que haver o que? O respeito mútuo aí. E cada um que tiver uma boa informação aí consistente aí que puder passar para quem está assistindo, que eu pelo menos eu respeito muito quem está assistindo a gente e eu não gosto de mostrar o que não dá certo e nem ficar tapeando ninguém. Tá bom, gente? Então, mais respeito, tá? E vamos seguindo aí, tá bom? Então, para quem tiver gostado aí do conteúdo, gente, pode aí, né? Pode esperar que a gente vai ter mais conteúdo aí, a gente vai ter bastante coisa, bastante novidade aí, tá bom, gente? Então, quem tiver gostado, tiver chegado aí agora e quiser se inscrever, tá? Quem já foi inscrito aí quiser deixar um joinha pra gente aí, pra estimular a gente a fazer cada vez mais conteúdo e para dando força a esse canal aí, para esse canal crescer cada vez mais e a gente poder... É assim, porque a gente acaba se sentindo motivado, né? Já tem muita gente no meu canal aí que já interage com a gente, já conversa com a gente. Tem uma turma muito legal e a gente quer o quê? Aumentar esse tipo de gente. É esse tipo de gente que a gente quer atrair. Pessoas que querem de verdade aí um assunto bacana e respeito acima de tudo. Tá bom? Então quem tiver gostado e quiser se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos aí pra gente boa, para chegar cada vez mais gente boa no nosso canal, tá? E é isso aí, gente. Só tenho a agradecer a vocês, e agradecer o tempo de vocês. E é isso aí, gente. E segue no Instagram. Segue a gente no Instagram, que eu sempre esqueço. E até o próximo vídeo, gente. Muito obrigado por estar aí assistindo nossos vídeos. Então até mais.